Artigo 7º e seus incisos em discussão. E o parágrafo 1º em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade dos presentes. Lembrei de divulgar agora. Das responsabilidades do Poder Público Municipal. Artigo 8º. Cabe ao Poder Público Municipal elaborar seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, PMGIRS, devendo este estar de acordo com a Lei 12.305, de 3 de agosto de 2010, e apresentar como conteúdo mínimo estabelecido no artigo 19 desta mesma lei. Parágrafo 1º. O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será atualizado e ou revisto de forma concomitantemente com a elaboração do Plano Plurianual Municipal, mesmo que a primeira revisão e a atualização aconteça em período inferior a 4 anos, sempre no máximo até o 3º ano da gestão vigente. Parágrafo 2º. Será garantida a participação do Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos, conforme estabelecido nesta lei, na discussão das normas implantadas por esta lei, com a participação das instituições, redes de cooperativa, associações e grupos, em fase de organização que atuam no manejo de materiais reutilizáveis e recicláveis, proporcionando o debate e o engajamento todos os segmentos ao longo da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Parágrafo 3º. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá ser mencionado no Plano Municipal de Saneamento Básico previsto no artigo 19 da Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, respeitando o conteúdo mínimo previsto no artigo 19 da Lei Federal número 12.305, de 3 de agosto de 2010. Parágrafo 4º. A não existência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não obsta a aplicação das normas que se definem nesta lei. Artigo 8º com os parágrafos 1, 2, 3 e 4. Artigo 8º com os parágrafos 1, 2, 3 e 4. Em votação. Em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado com unanimidade dos presentes. Artigo 9º. A Prefeitura Municipal de Ilhéus, como ente titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, é responsável pela execução dos instrumentos constantes no capítulo 2º desta lei. Organização e prestação direta ou indireta dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observando o respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Lei 12.305, de 3 de agosto de 2010, a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e demais disposições legais. Artigo 9º. Artigo 9º. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Da responsabilidade dos gestores. Artigo 10º. Estão sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ao qual se refere o artigo 9º do artigo 5º desta lei, sendo também responsável integralmente por sua implementação e operacionalização. Os geradores de resíduos sólidos previstos na linha E, F, G, K do inciso 1º do artigo 7º desta lei, da resolução CEPRAM número 4.327, de 31 de outubro de 2013 e dos acordos setoriais do município. As pessoas jurídicas que têm em sua finalidade social atuação no tratamento ou em qualquer outra etapa do gerenciamento de resíduos sólidos, incluídas a destinação e a disposição final. Os estabelecimentos comerciais de prestação de serviço que geram resíduos perigosos, gere resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal. As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA. Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na linha J do inciso 1º do artigo 7 desta lei, nos termos do regulamento de normas estabelecidas pelo órgão do CISNAMA e, se couber, no SNVS, as empresas de transporte. Os responsáveis por atividade agrosilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. Os geradores sujeitos à elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos devem observar o conteúdo mínimo estabelecido no artigo 21 da Lei 12.305, de 3 de agosto de 2010. E demais normas corretas no município de Ilhéus venham a expedir, desde que não conflitem com o texto da lei federal supracitada. Parágrafo 2º. A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não obstém a elaboração, a implementação ou a operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Parágrafo 3º. A contratação e serviço de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento e disposição final de resíduos e rejeitos não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas neste artigo da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado do respectivo resíduo e rejeitos. Artigo 10º com os parágrafos 1... Artigo 10º. Com os incisos e o parágrafo 1, 2... Os seus incisos, parágrafo 1, 2, 3 e 4. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 11º. O gerador de resíduos sólidos domiciliares ou de resíduos sólidos equiparados aos domiciliares pelo Poder Público Municipal de forma ao parágrafo 3º do artigo 7º desta lei tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização de adequada para coleta regular, coleta seletiva ou, nos casos abrangidos pelo sistema de logística reversa, com a devolução de forma estabelecida pelo órgão ou entidade competente. Artigo 11. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 12º. Aos geradores obrigados à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme definido no artigo 10º, mesmo que ainda não tenham elaborado, cabe a responsabilidade pelos resíduos sólidos desde sua geração até a disposição final, importando, conforme o caso, nos deveres de separação e condicionamento, pagamento de tributos, taxas e preços estabelecidos em lei, com contrapartida aos serviços públicos de coleta, transporte, destinação ambientalmente adequada, transporte de destinação ambientalmente adequada, garantia da segurança para que as ações de seu cargo sejam implementadas de forma a não oferecer risco para os consumidores, aos demais operadores de resíduos sólidos e à população. Atuação e livre disposição para consulta pelos órgãos competentes de informações completas sobre as atividades e controle do manuseio dos resíduos sólidos de sua responsabilidade. Permissão a qualquer tempo a que o órgão ambientais competentes fiscalize as suas instalações e processo. Recuperação das áreas degradadas de sua responsabilidade, bem como de sua responsabilização, bem como de se responsabilizar pelos remediação dos resíduos sólidos e outros agentes poluentes oriundos da... É o qual que você está procurando? Aquele outro projeto? Tem aí, está aí. A desativação da fonte geradora em conformidade com as suas exigências legais e aquelas estabelecidas pelo órgão ambiental competente, além de responder pelos danos causados a terceiro. Desenvolvimento de programa de capacitação técnica continuada para seus funcionários voltados à gestão integrada de resíduos sólidos. Artigo 12º e seus incisos. Em votação. Aliás, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Da responsabilidade compartilhada. Artigo 13º. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis de forma individualizada e encandeada pela efetividade de ações voltadas a assegurar a observância das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei. Artigo 13º, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 14º, fica instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, dos consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Não está com isso não, Lucas? De resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos na Lei 12.305, de 3 de agosto de 2010. Artigo 14º. Em votação. Em discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 15º. Sem prejuízo do disposto nos anteriores, cabe ao Poder Público Municipal implantar infraestrutura de modo a garantir aproveitamento e destinação final ambientalmente adequada para produtos e embalagem dos consumos que sejam coletados no âmbito dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. Lucas, aqui, Lucas. Ah, não, tá não. Pode ir. Pode ir.
Realizar a disposição final adequada para os rejeitos provenientes das atividades de triagem e beneficiamento de produtos e embalagens pós-consumo coletado no âmbito do município, no âmbito dos serviços de manejo de resíduos sólidos, bem como aqueles não destinados à comercialização. Articular com geradores, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de materiais reutilizável e reciclável coletado no âmbito dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos para a participação da implementação de estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos pós-consumo de responsabilidade dos mesmos quando estes não realizem de forma independente dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos. Criar normas para que fabricantes, distribuidores e comerciantes participem no recolhimento de embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e demais produtos e embalagens de sua responsabilidade que integra a composição dos resíduos sólidos. Aos fabricantes e importadores, coletar o resíduo sólido sob sua responsabilidade e dar disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos. Articular com sua rede de distribuição a implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos de sua responsabilidade. Aos revendedores, comerciantes e distribuidores, receber, acondicionar e armazenar temporariamente de forma ambientalmente segura os resíduos sólidos do sistema de logística reversa de sua responsabilidade. Garantir o recebimento, criar e manter postos destinados à coleta dos resíduos sólidos, incluso no sistema de logística reversa de sua responsabilidade, e informar o consumidor a localização desses postos. Disponibilizar informações continuadas e utilização sobre a localização dos postos de coleta dos resíduos sólidos reversos e divulgar por meio de campanhas publicitárias e programas mensagens educativas de combate ao descartes indevido e inadequado em parceria com os programas desenvolvidos no âmbito dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, quanto for o caso. Aos consumidores, após o uso efetuado, a devolução dos produtos e embalagens de comerciantes e distribuidores, destiná-los aos postos de coleta especificados ou ainda destiná-los à coleta do âmbito de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. Acondicionar adequadamente resíduos sólidos geradores. Artigo 15º e seus incisos. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.